Muito boa noite, seja muito bem-vindo. Estamos começando nossa transmissão aqui da nossa live. Seja muito bem-vinda, Camila. Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vindo você que está chegando aqui nesse momento. Essa live hoje nós vamos falar sobre alterando a frequência. Vamos debater um pouco sobre esse tema, o que é isso, por que é importante. Daqui a pouco, vamos aguardar aqui, deixa eu enviar aqui para ele, meu amigo, Eduardo Irineu. Seja bem-vindo, Israel. Seja muito bem-vindo. Espero que você possa se beneficiar também dessas informações que estaremos aqui compartilhando nessa noite. Você que chegou até aqui, que está aqui começando a acompanhar essa live, compartilha ela com seus amigos, compartilha ela aí, pega aí o aviãozinho, manda aí para pelo menos 10 pessoas. Eduardo já está na área. Vamos conectá-lo aqui. E que você seja abençoado por essa mensagem, que aquilo que nós vamos transbordar aqui nessa noite seja para te fortalecer e te mostrar que grandes coisas são possíveis. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Alexandre. Paz do Senhor, tudo em ordem? Tudo, graças a Deus. E você, como está? Tudo bem, meu amigo, graças a Deus, ótimo. Vamos lá, né? Tá me ouvindo bem? Sim, tô te ouvindo muito bem. Pus um fundo aqui, um som de fundo, tá dando para ouvir? Perfeito. Você tá me ouvindo bem? Show de bola, maravilha. Tá ótimo. E aqui, eu tava falando, nós estamos com 2 pessoas por enquanto. Pedi para que todos encaminhem essa live para os seus amigos, para os seus conhecidos, né? Vamos apertar o aviãozinho aí e compartilhar com pelo menos 10 pessoas, né? Fazer essa mensagem ser entregue para outras vidas também, que mais pessoas possam entender e aprender a importância e a necessidade, né, Eduardo? Do Perfeito. Por que essa alteração de frequência? Por que é necessário? Para que serve? O que é isso? Legal. Não é mesmo? Já fizeram? Se você quiser comentar aqui, olha, eu fiz, será muito bem-vindo, né? Saber que você está compartilhando com seus contatos, com seus amigos. Érica, Cláudia, Regina, seja muito bem-vinda. Fique conosco, vamos falar um pouco aqui sobre frequência. Vai sair dessa live com esse tema. Eduardo, acho que aconteceu alguma coisa com o Eduardo. Eric, seja muito bem-vindo. Nós vamos conectá-lo aqui novamente. Aqui. Aguardando. Eduardo Irineu, a página dele aí, vocês vão ver, é Hipnotizando. Nós vamos falar um pouco sobre essa técnica, né, Eduardo? Sim, claro. De tratamento clínico, tá? E a gente espera poder desmistificar algumas coisas também. O foco hoje nós vamos falar sobre a questão de frequência. E aí, Eduardo, até para que as pessoas que estão aqui entendam o que vocês vão falar exatamente, né? Frequências comportamental, frequência espiritual, frequência corporal, vários tipos de frequência. A minha voz, ela está sendo propagada aqui por ondas sonoras, e essa onda sonora ela tem uma frequência. Essa frequência determina se você me ouve de forma agradável ou de forma desagradável, ou até mesmo você nem consiga me ouvir, dependendo da frequência em que ela está sendo propagada. Correto, Eduardo? Verdade, exatamente. A frequência está presente em tudo, na verdade.
até no o próprio som da minha voz, como você disse, tudo. A própria energia elétrica. A bateria do meu celular aguente, viu? Por falar em carregador. Deu uma travada aí, né, Alexandre? Deu uma travada? Eu não sei se travou para você apenas ou travou, só foi para mim que travou. Você continuou? Isso, Ou eu apareceu para você? continuei. Isso, travou para você, acho. Tá, eu vou travar por alguns segundos, eu vou fazer uma ação aqui de compartilhamento e eu volto Tá, muito rápido. Pode continuar aí, tudo Eduardo. bem. Bom, o pessoal que está. Voltou, travou bastante agora, viu, Alexandre? Pois é. É. Bom, pessoal, me desculpa, eu realmente tive um problema aqui na hora de retornar à live, mas sejam todos muito bem-vindos, Eduardo. Acho que a gente consegue, não sei, você explanou muitas informações, acredito que não, que deu essa travada, mas estamos aqui Sim. novamente. Vamos lá. Nós vamos falar sobre alterando a frequência, né? E aí, eu tinha mencionado aqui, o pessoal que está chegando aí, compartilha com seus amigos, com a sua audiência, porque esse é o início, né, de uma série de lives que nós vamos estaremos fazendo, e onde nós vamos trazer aqui assuntos como esse, né, essa questão da frequência comportamental, espiritual, corporal, né, que tem feito com que muitas pessoas vivam algo extraordinário ou não. Certo, Eduardo? Verdade. Beleza. Bom, pessoal, a gente falando um pouco sobre frequência, né? Frequência nada mais é do que ondas. Por exemplo, dentro da elétrica, nós temos a eletricidade alternada e a contínua. Então, a alternada nada mais é do que um pico em cima, um pico embaixo, um pico em cima, um pico embaixo. Aqui no Brasil nós trabalhamos em uma frequência, olha que interessante, 60 Hz. Né? Eu me lembro que quando eu fiz elétrica, era, se eu não me engano, me corrija se eu estiver enganado, são 60 ciclos por segundo, que ela é alternada. Isso, por isso que é 60 Hz. E imagine agora, como que está a sua frequência na sua vida? Quantos ciclos você tem dado na sua vida? Olha só, trazendo agora para a nossa vida espiritual, quando a gente fala de espiritualidade, não tem nada a ver com religião, tá, pessoal? Tá? Cada um tem a sua crença, a sua fé, mas vamos falar sobre espiritualidade, né? Como que está a frequência da sua espiritualidade? Imagine que lá embaixo, quando a onda bate lá embaixo, você está no vale. Todos nós temos alguns momentos e períodos de vale na nossa vida, não é verdade? Mas nem tudo vai ser vale para sempre. Logo você está lá em cima no monte, ok? Agora o interessante seria se a gente buscar a frequência ideal para transformar essa energia elétrica em uma eletricidade contínua. Pega o pico lá em cima,
lá em cima transforma numa eletricidade contínua e se mantenha no monte. Sabe o que eu lembro? Eu lembro do maior livro de neurociência, né? Para mim é a Bíblia, e diz assim, leva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. Então a gente tem que ficar lá em cima, nos montes, da onde vem sempre o nosso socorro. É isso mesmo. E é interessante que você falou sobre essa questão das ondas, né, da frequência, é o assunto. A vida é assim, né? A vida é cheia de subidas e descidas, né? E é interessante que essas ondas, elas fazem com que todos os equipamentos, por exemplo, eletrônico, eletroeletrônico, funcionam por meio disso. E se você colocar um equipamento, por exemplo, que está ajustado para a nossa rede elétrica, por exemplo, no Brasil, 60 Hz, e pegar um equipamento que está ajustado para 50 ou para mais, né, ele vai ter problema em funcionar. Então, qual é o foco, né, quando nós conversamos de falar sobre essa questão da frequência, alterando a frequência? A pergunta que eu faço, Eduardo, para quem está aqui nos ouvindo, boa noite a todos, tem um pessoal aqui mandando o seu boa noite, né, entrando. A pergunta que eu faço para você é, a sua frequência está ajustada em que sintonia? Está sintonizado com quem? Com o quê? É verdade. De repente você é um equipamento que tinha que estar funcionando em 60 Hz e está numa tomada que está vindo uma corrente elétrica com uma frequência de 40. Então você vai ter... Vai dar pau. Vai dar pau, exatamente. É isso mesmo. Vai dar pau. Então, o nosso objetivo aqui é te ajudar a ver que é necessário fazer ajustes frequenciais na nossa vida. Né? É como um rádio. Hein, Alexandre? O rádio, se você não ajustar, se você apenas pôr ele na tomada, ele vai ficar chiando. Mas você pode ir lá e ajustar ele. Por mais que hoje a maioria das pessoas quase nem usam rádio, mas todo mundo sabe disso. Se você não sintonizar o seu rádio com a onda que está vindo da estação da rádio lá, por exemplo, tem a Dumont FM, 104.3 MHz. Se o seu rádio não estiver na mesma frequência, você não vai ouvir o que está sendo transmitido de lá. É verdade. Você não vai conseguir receber essa informação. Isso é demais, cara. Isso é demais. Olha só como coisa simples. Pessoal, analisa bem. Talvez alguma área da sua vida não esteja dando certo porque a frequência não está batendo. Olha, ó, pegou o negócio aí? Imagina, tem coisas desajustadas. Talvez uma sociedade, talvez um relacionamento, alguma coisa tem. Está fora da frequência. Então, o ponto principal é como achar, como entender, como saber qual é a frequência ideal. Olha só, é interessante, hein? Tem muito assunto aqui. Acho que não vai dar pra gente espremer tudo não, viu, Alexandre? Tem coisa pra caramba, cara. Usando ainda o exemplo do rádio, você falou, né, como achar, onde localizar. Você pega um equipamento de som, se você não for instruído nisso, você não sabe qual é o botão que liga, qual é o botão que desliga, né? Você... De repente, falando de um equipamento caseiro, é até simples, mas aí você pega, por exemplo, aquelas mesas de som com vários botões, ajuste de grave, de agudo. Então, o que acontece? Você precisa de uma instrução para saber qual botão ajustar, qual é o que você liga, qual que você tem que potencializar, qual é o que você tem que diminuir, qual você tem que aumentar, para que o som fique... de acordo, né? Os equipamentos funcionem de acordo. Alexandre, olha só, a Janaína, complementa, só para você pegar o gancho do que você está falando, a Janaína está perguntando, como fazemos para descobrir qual é a frequência que está errada? E vocês aí já pegam esse aviãozinho e já manda para 5 pessoas, para elas sintonizarem com a gente aqui e tá na mesma frequência, tá? Enquanto o Alexandre responde a pergunta da Janaína, vai pegando esse aviãozinho e manda no mínimo para 5 pessoas aí. Olha só, essa pergunta é bem interessante, porque hoje a maior dificuldade que todos nós temos é de nos achar, né? Tem muita gente falando, eu ando perdido na vida. E essa questão de estar perdido na vida é justamente por isso. É porque ela não achou o ponto de sincronia, né? O ponto de sintonia, na verdade, dessa frequência. Como fazer isso? Bom, você pegou uma mesa de som, um equipamento de som, como eu falei aqui como exemplo,
aonde que você vai buscar essa informação? Você vai falar com alguém que, por exemplo, está na rua, não falando em si da situação em que ela está vivendo, mas ela está vendendo, por exemplo, alface. Você vai pegar a instrução daquela pessoa, aquela pessoa provavelmente conhece muito de plantio, de hortaliça, de cuidados da terra, de tempo de produção, de tempo de colheita. Com certeza ela vai saber muito sobre isso. Agora você está querendo ajustar a frequência de uma máquina, de um equipamento eletrônico. Você vai ter que ir aonde? Qual é a fonte? Quem é o fabricante? Aonde é que está o manual de instrução desse instrumento? É a melhor maneira de fazer isso. Né? Sim, é a melhor maneira de fazer isso. Aí eu devolvo a pergunta. Qual é o nosso manual de instrução? Como ela fez a pergunta, né? Aonde encontrar a resposta para saber se a frequência está errada? Primeiro, que você vai ouvir, né, Eduardo? Quando você percebe que o equipamento não está funcionando direito, falando da questão sonora, você vai ouvir ruídos, retornos, ou o som está muito alto, ou o som está muito baixo. Então são os sintomas desse desajuste. E isso vai mostrar para você que está errado. É mais fácil identificar o que está errado. É verdade. O ponto principal e importante nessa questão é aonde achar a frequência certa. Exatamente. Aonde encontrar qual é a sintonia que eu tenho que estar. Algo muito interessante, hein? Aonde que eu descobri, por exemplo, eu mencionei aqui o exemplo de uma rádio. A rádio do Mon FM, que é 104.3. Tem outras muito conhecidas, 105.1. Né? Aí eu estou querendo achar essas rádios, por exemplo, com o meu rádio sintonizado na frequência AM, que é uma onda sonora uma frequência mais baixa. Uhum. Só que essas rádios estão FM. Então veja que as coisas precisam ser ajustadas. Né? É verdade. Se você não sabe onde você tem que procurar alguém que já conseguiu ajustar suas frequências, conseguiu alterar, sim, conseguiu melhorar. E como é que você sabe que essa pessoa está dentro de uma frequência numa frequência correta com aquilo que o nosso fabricante, com a nossa capacidade de criar, de desenvolver, de viver, está sendo demonstrado? Você tem que procurar pessoas que estão com isso, né, Eduardo? Interessante. É uma analogia, né? Olha só, Alexandre. Dentro da hipnoterapia, né, centenas de pessoas que eu já tive a oportunidade de atender e ajudar, a gente trabalha com frequência. Por exemplo, eu sempre menciono para as pessoas, até para elas entenderem mais o que é frequência, e nós podemos chegar numa frequência de 0,5 Hz até 40 Hz, mais ou menos. Olha só os picos de 0,5 até 40. Cara, quando eu acredito que a maioria das pessoas que está nos vendo aí já assistiu algum filme da Marvel, e tem o Hulk, aquele camarada verde, né? E quando você irrita ele pega o cara e arrebenta. Tudo que está na frente dele, ele não enxerga nada, ele pega e arrebenta e sai destruindo tudo. Por quê? O Hulk está numa frequência de 40 Hz, cara, olha que interessante. Chega quase na frequência que é utilizada lá no Paraguai, que é 50 Hz, né? Lá é diferente aqui do Brasil. Então, ele chega nessa frequência de 40 Hz, porque ele recebeu ondas gama. Esses dias eu estava vendo uma reportagem, Alexandre, de uma criança, há algum tempo já, um vídeo que não é divulgado, né? Coisa boa não é divulgada, a Globo não fala, isso a Globo não mostra, né? E eu me lembro que nesse vídeo tinha um acidente de trânsito e um carro capotou e a mãe saiu. E a criança ficou presa debaixo do carro. E veio 2 bombeiros e tentava levantar o carro, não conseguia. E veio mais um bombeiro, não conseguiu. E a mãe chegou empurrando os bombeiros e com uma força descomunal ela levantou o carro e ela saiu e puxou o menino saiu dele. Cara, da onde que essa mãe tirou força? Tá entendendo? Ela estava numa frequência elevadíssima. Ela estava numa frequência muito alta. Ela não enxergava. Ela perdeu a noção ali. Isso, a gente chama isso de hiperfoco. Ela estava hiperfocada. Naquele momento ela só tinha um objetivo, que era salvar a vida de alguém especial para ela. Né? Então quando a pessoa está nesse estado de trânsito, por exemplo, você olha os lutadores de MMA, os caras não sentem dor, leva pancada. Cega.
E isso talvez já deve ter acontecido com você que está nos assistindo, Alexandre também, em algum momento da sua vida, que algo te provocou, uma situação de perigo, alguma coisa, alguma briga, alguma discussão, e você cega, você não vê. A sua frequência sobe. Sim. Esse momento que a gente está conversando agora, nós estamos em frequência beta, que é mais ou menos de 14 Hz até 40 Hz, chamado de estado de vigília. Só que é impossível todo ser humano se manter nessa frequência de vigília. É impossível. Nem que você queira, você não consegue. Quem já deu aula sabe, quem já deu palestra sabe, escola dominical, alguma coisa aí. E quando você começa a falar por muito tempo, não é diferente numa live, tá? Sim. A pessoa tá te ouvindo, tá focada e de repente ela tá assim, ó. Opa, deu uma cochilada, alguma coisa. É como um celular ou um computador que ele entra em modo de descanso. Né? Então, a perfeição divina ela é tão grande que Deus ele colocou esse sistema de proteção dentro de nós que em alguns momentos a gente entra em modo de descanso. Bom, falamos já de duas frequências, Alexandre, já te devolvo a palavra. Tranquilo. Aí você fecha os olhos, respira fundo e solta. Eu queria convidar você a fazer essa experiência. Vamos fazer junto comigo? Vocês topam aí? Escreva aí, eu topo fazer essa experiência. Você vai ver como vai cair a sua frequência. Sua frequência vai cair de 14 para mais ou menos, vai cair de 14 a 40, para mais ou menos de 7,5 a 14. Né? Olha lá, o Edson está topando. Então vamos lá, Alexandre, você também? Vamos lá. Senta confortavelmente, coloca as mãos sobre suas coxas, acosta bem ereta e respira, fecha os olhos, respira bem fundo, ó. E solta. Olha só, parece que os músculos do corpo já começam a se desligar, não é verdade? Os músculos dos olhos começam a se desligar. Vai sentindo aí, pessoal. A frequência começa a cair. Você começa a ficar mais aberto às sugestões. Aí é que tá. As sugestões têm que ser positivas para a sua vida. Imagina você num estado de relaxamento em que a sua frequência começa a cair, e dentro da hipnoterapia, quanto mais cai a frequência, por exemplo, você cai de gama para beta, de beta para alfa, de alfa para teta, de teta para delta, que é o último estado chamado estado Isdale. Você se torna altamente sugestionável. E agora veio um negócio aqui, recebi um download aqui, Alexandre. Porque assim, ó, quando eu falo com Deus é upload, entendeu? Quando Sim. Deus fala comigo é um download. Agora, quando eu tô falando com ele ali, é um network que a gente tá tendo, né? Os dois tá trocando ideia, é um network. Então eu recebi um download aqui do céu agora, e você que tá nos ouvindo aí, presta atenção. Você chega do seu trabalho extremamente cansado, você corre pro banho, pelo menos eu sou assim, para tirar aquela, né? Você toma um banho, relaxa e vai para a cama. Liga a televisão. O seu nível, a sua frequência começa a cair. Vai cair. O que é que você está assistindo? Você se coloca numa condição altamente sugestionável, em que as coisas começam a entrar no seu consciente, puff, e logo elas vão para a memória de longo prazo, que é o subconsciente. Por isso que a gente não tem uma vida alinhada com frequência. Tudo é as sugestões que nós estamos ouvindo. E isso, Eduardo, tem muito a ver com tudo que a gente vive nos dias atuais, né? É isso que você falou. Às vezes as pessoas acabam ficando mais suscetíveis às situações e a ideias e a condições, né? As pessoas vivem na condição porque sem ter um conhecimento, né, como você passou aqui para nós, sobre essas questões de frequenciais, né, frequência do corpo, da mente, ela acaba se colocando numa situação onde a vida dela é determinada por aquilo que ela está se alimentando, né? É verdade. E é interessante que essa questão de frequência vai falar nesse, né? Você falou de forma bastante técnica, né? E trouxe de forma assim bem simples para que a gente pudesse entender. E isso impacta não só nessa situação de absorver o que a televisão nos fala ou que alguém nos fala, né? A nossa vida acaba entrando num ciclo de situações e coisas que não estão de acordo
com aquilo que nós começamos a falar, né? O fabricante não nos fez para trabalhar ou para atuar numa frequência tão baixa, né? Nós estamos aqui em estado de vigília, estado de alerta, nós precisamos raciocinar, pensar, então nós estamos conectando ideias e informações para transmitir isso da forma mais clara possível para as pessoas. Mas eu podia, se eu tivesse aqui apenas te ouvindo, eu estaria num estado de inércia. Certo? Você já começaria a cair para beta, ou para um relaxamento maior. E aí eu trago essa relação da inércia com o que acontece na vida de muitas pessoas. Nós precisamos nos mover, nós precisamos ajustar nossas frequências cerebrais, emocionais, corporal, né? Eu não sei se você acredita, provavelmente você tenha conhecimento sobre isso. O nosso coração, ele emite uma onda magnética, né? Ele está num raio se eu não salvo engano, de 7 metros, você está emitindo uma onda magnética, uma frequência, né? Uhum. E isso influencia. Quando você está perto, por exemplo, você chega perto de pessoas muito negativas, você sente aquela energia baixa das pessoas. Ao contrário, também é real. Às vezes você chega, por exemplo, num ambiente que é super alto astral, as pessoas estão alegres, enérgicas, assim, com vontade, com disposição, né? E você entra nessa frequência também. Então, é interessante que isso me faz lembrar algo que o próprio Jesus falou, né? Minto, não foi Jesus quem falou. Um dito menciona que assim, diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Na verdade, um dito popular, né? Um dito popular, não foi Jesus quem falou, exatamente, é um provérbio popular. Que faz com que as pessoas, você acaba absorvendo essa energia. Nós temos a capacidade de entrar em frequências umas com as outras de forma muito rápida, né? É verdade. Que é justamente isso que você falou. De forma automática eu consigo me conectar com essa frequência. Agora, quando eu ajusto isso de forma intencional, quais são os resultados que a gente pode conseguir com isso, Eduardo? Alguns exemplos, assim, você que tem essa experiência. Quando a gente se alinha, repete para mim de novo, quando a gente se alinha... Quando a gente alinha essa questão da frequência corporal, né, mental, fala para mim quais são alguns dos benefícios que a gente tem em buscar isso, né? Por exemplo, você como hipnoterapeuta, onde que eu ajusto, onde que eu consigo, até que ponto eu consigo atingir a vida de uma pessoa com essa situação? Legal. Bom, a coisa mais importante é saber o que é que você quer absorver. Imagine que a gente seja uma esponja, né? Então, se você tem água e coloca a esponja, ela vai sugar aquilo ali. A nossa mente, quando a gente entra na frequência ideal, ela é igual uma esponja. Ela vai absorver de uma forma fantástica. Observe que Jesus, quando ele começou a caminhar pela praia, as pessoas não reparem eu falar de Jesus, porque, para mim, ele foi o maior líder. Poderia estar falando de Mahatma Gandhi, que deu vários exemplos, Madre Teresa de Calcutá, mas... o camarada Jesus, ele como líder era fora de sério, né? Então ele está caminhando pela praia e você tem alguém ali que é um camarada extremamente robusto, camarada que certa vez chegaram e falaram assim, Jesus, por que você não tira a espada da sua cintura? E ele disse, adianta eu tirar da sua cintura enquanto ele não tirar do seu coração? Então Jesus primeiro, ele baixava a frequência das pessoas trazendo o quê? Histórias, parábolas. Ele trazia parábolas. Porque uma boa história prende a atenção de qualquer pessoa. Quando uma boa história prende a atenção de qualquer pessoa, ela para ouvir, a sua frequência cai. Só que o que Jesus falava? Ele falava coisas boas? Claro que sim. Eram absolutamente coisas boas. E ele trazia tudo como o reino. Né? Tudo para ele era direcionado para o reino, para o reino, para o reino. Claro que não aqui nessa terra. Em um outro local, né, onde eu tenho certeza que um dia nós vamos. Só que primeiro ele trazia as parábolas para calar o povo. Porque o povo fala muito. Quando a gente fala muito, a gente escuta pouco. As frequências não se casam, né? Então ele trazia uma história interessante, calava o povo, eles se tornavam altamente sugestionáveis. E a palavra era guardada no coração. Olha só. Quando Jesus ele subia no monte,
Tudo tem uma estratégia e a frequência está envolvida em tudo. Por que que ele subia no monte? E se direcionava para o povo? Porque ali a sua voz iria ecoar numa frequência muito melhor e maior. É claro que com a ajuda do vento e outras coisas mais que a física pode explicar isso. Sim. E todos que já estavam altamente sugestionáveis, e aquele que não estava, que estava fora da frequência, o camarada dá um cutucão na costela dele. Ei, presta atenção, Jesus está falando. Ele voltava a cair a frequência e ouvia. Então o segredo é ouvir coisas boas. A sua mente não é uma lata de lixo. A sua mente não é uma rede de esgoto. Existem tantas e tantas coisas boas que você pode ouvir. Olha só, eu e Alexandre aqui nós estamos falando sobre algo muito importante, que quem pega fácil fala, saquei qual é a jogada desses camaradas aí. Quem pega fácil é assim, porque eu sou o dia inteiro ouvindo live, ouvindo coisas boas, tudo que é relacionado que possa me trazer um ponto positivo. Agora, as pessoas que são negativistas, elas estão sentadas à frente da onde agora? Televisão. Tomou aquele banho confortável, altamente sugestionado. E o baixou a frequência e o que você está ouvindo na televisão? Então, a escolha é sua, porque o direito de liberdade jamais alguém vai tirar de você, jamais. Então é você que tem a liberdade de ouvir o que quer e entrar na frequência que quer. Os pontos positivos são milhares e milhares e você sabe qual é. Ouça uma coisa boa e responda pra gente aí. Ô Eduardo, o Joedson comentou aqui, né, olha, todos os outros se baseiam em Jesus. Isso não é religião, é fato. Ele foi o master. E é isso. Verdade, cara. Ele até, depois ele corrigiu aqui, né? Ele foi, não. Ele é o master. Ele é. Né? Tá vivo, né? Ele, exatamente. Ele se conecta conosco e é essa questão. Quando que você para fazer uma oração, por exemplo, é uma maneira de você ajustar a frequência. É verdade. Eu comecei aqui falando do exemplo do rádio, né? Qual é a frequência que você tem que ajustar? Às vezes você está querendo ajustar o som, você está aumentando demais o seu alto-falante e está diminuindo e está desajustado a frequência dos seus microfones. Então, é até interessante que é por isso que Deus nos fez, né? Com 2 ouvidos e uma boca. É verdade. Para sermos rápidos em ouvir, vagarosos em falar. Então, é necessário, nós precisamos ajustar. E saindo um pouco dessa questão da analogia com o rádio, com frequência sonora, a frequência comportamental, mental, espiritual, tem algo que nós precisamos estar atento. Todas as coisas estão em movimento hoje em dia. Tudo está em movimento. As ondas, né, essa questão frequencial, ela demonstra um movimento. Se você jogar uma pedra num lugar onde a água está estática, ela produz essa onda. É verdade. A pergunta que eu faço é assim, olha, aonde eu estou inserido? Eu tenho propagado ondas positivas? Caramba, hein? Verdade, hein? Esse que pergunta, hein? E aí, é verdade, Alexandre. Eduardo, muitas pessoas não entendem a necessidade de se perguntarem, né? Porque aquilo que eu estou emitindo é o que vai definir também o que vai retornar. Porque essas ondas elas vão bater em alguma coisa e vão retornar para nós. Exatamente. Né? Tem um reverberar, né, dessas ondas. Então, o que eu estou emitindo? O que eu estou pondo para fora? O que está saindo de dentro de mim? Bom, primeiro ponto, eu preciso ajustar minha frequência com aquele que me criou. Novamente eu reforço, nós não estamos falando de religião, mas nós estamos falando de fato. Sim, verdade. A questão de repente tem pessoas que não acreditam nisso. Mas o fato de você não acreditar não muda o que é fato, o que é real, né? Uma máquina tão perfeita como um ser humano. Mas você falou da mesa de som que você precisa de um manual de instrução para consultar como vai operar e tudo mais. Certo?
Agora, existe um manual de instrução do homem, existe um manual de instrução nosso, e nós precisamos consultar esse manual de instrução. Agora, nós temos o privilégio de não só consultar o manual de instrução, mas de estar nos conectando com a frequência do fabricante dessa máquina. E aí, você falou de Jesus. Demais, né, cara? Você falou de Jesus quando Jesus ensinava, né? Mas algo que Jesus fazia, que deixa um exemplo muito forte para nós, ele se conectava com a fonte. E a fonte é mais importante. É da fonte que vem as frequências que a gente deve realmente ouvir, e conectar e ajustar, né? Parece que a gente está querendo falar de religião. Parece que a gente está meio que caminhando para isso. Mas a verdade é que, se nós não estivermos ajustados na frequência correta, nós vamos viver uma vida maluca, como a maioria das pessoas tem vivido. Muitas pessoas não entendem que equipamento você é. Que coisa, hein? Existem várias teorias sobre tantas coisas. Sobre, veio do macaco, veio de uma explosão. Uhum. E aí você vai no manual de instrução, o manual fala: o fabricante te fez exatamente semelhante a ele. Puxa vida, hein? Rapaz do céu. Tremendo, né? Não tem como fugir disso. É verdade. Olha só, Alexandre, e você falou de se conectar, né? Como, por exemplo, que você se conecta com o camarada que criou o manual, que é Deus, né? Olha só como a nossa frequência cai. Quando você se conecta com ele, o que você faz, Alexandre? Fecha os olhos? Eu fecho os olhos, normalmente eu fecho os olhos. Olha que interessante. Justamente para entrar nessa sintonia, né? Toda vez que você fecha os olhos e imagina, você já caiu a sua frequência de 7,5 a 14 Hz. Toda vez que você fechou os olhos, você já entra nessa frequência de 7 a 14. Isso é chamado estado hipnoidal. Olha só, interessante, né? Sim, Todas as vezes que você fechou os olhos, mas por que eu tenho que fechar os olhos? Para a sua frequência cair. Tem hora que a sua frequência tem que cair. É necessário. Porque senão as frequências que estão externas atrapalham a sua frequência interna. Você não consegue se conectar. Um barulho de um papel de bala, um barulho de um cachorro latindo. Então todas essas outras coisas acabam se atrapalhando. E olha só, até mesmo Jesus, voltando a falar nele, sim, ele teve os seus momentos de uma frequência extremamente alta. Quando você olha no capítulo 21 de Mateus, você vai ver que o camarada pega um chicote e sai descendo o rei em todo mundo e virando as mesas do templo, né? E ele estava ali igual o Hulk, ele estava recebendo ondas gamas ali, e nem por isso ele pecou, né? O salmista, capítulo 4, versículo 4, ele diz: irai-vos e não pequeis. E depois o apóstolo Paulo também diz isso, né? Irai-vos e não pequeis, não deixeis cair sobre vós o sol sobre a ira, né? Sobre essa ira. E ele diz isso, então, olha só, cara, tem horas que a nossa frequência vai lá em cima. Eu falo muito rápido e às vezes falo muito alto, minha frequência começa a subir, né? O Joedson comentou algo aqui muito, muito legal, assim, que é uma realidade, né? O mundo espiritual é tão real quanto o mundo físico. Ou você se conecta com o Criador, ou com o usurpador. Mas o homem sempre tem a necessidade de se conectar com o mundo espiritual. É isso. Essa realidade, não tem como a gente fugir dela. As coisas são espirituais. Na verdade, tudo existe de forma, né, frequencial, espiritual. Aquilo que você falou de fechar os olhos e imaginar, né, a imaginação, eu não sei se essa de repente seja uma informação nova para algumas pessoas, mas a imaginação é a fábrica da existência. É trazer à existência aquilo que não existe. Um dia um homem imaginou como mecanizar os cavalos e colocou dentro de um lugar que hoje nós chamamos de carro, muitos cavalos. Então, assim, verdade, hein? Ele antes de criar, precisa ser concebido na nossa mente. Foi o que você até falou. Primeiro nasce aqui.
de fazer um download dessa informação. E é isso que o Joedson comentou, né? O mundo espiritual é real. É real, você acredite ou não, ele é real. Bom ou ruim, ou você se conecta com o Criador, que foi aquele que te fez, que tem o manual de instrução, que sabe ajustar suas frequências, que sabe ajustar aquilo que está desorganizado, que está desordenado na sua vida, ou você vai se conectar com aquele que vai fazer mais bagunça, que vai trazer mais ruídos, que vai trazer mais problema. É fato, não tem como fugir disso. E aí, não, real. Eduardo, a gente até está caminhando aqui para 40 minutos de live. Algo que é muito importante a gente falar nessa questão de alterar a frequência, né? É que as pessoas elas têm vivido de forma assim, como que se ao tempo todo elas estão buscando aquele estado que você falou que é de baixa frequência. Eu prefiro estar aqui inerte, esperando que as coisas aconteçam, absorvendo um monte de coisa que não faz sentido nenhum, né? Enquanto na verdade a gente deveria estar em alta frequência, metendo o pé em tudo, como o próprio Jesus fez. E às vezes a pessoa fala assim, não, mas você não pode ser desse jeito. Como que não pode? O próprio Filho de Deus meteu o pé na hora que ele viu que estava errado, na hora que ele viu que aquilo ali... Você mencionou Salmos fala que o zelo pela sua casa. Verdade. Aí muitas vezes a gente não está tendo zelo nem para o nosso próprio corpo. Você não se cuida, você não quer ser uma pessoa melhor, você não quer Olha só, hein? Verdade. Você não quer aprender, você não quer melhorar a sua vida, você não quer melhorar a vida de quem está à sua volta. Você prefere, né? As pessoas muitas vezes preferem viver nesse estado de inércia total. Se fosse possível, até desligava, né, o frequenciômetro. Verdade. E acha que tá bom, e acha que tá tudo legal. Acredito que uma das coisas que a gente vai falar muito aqui nessa série, a gente vai vir, né, com uma série de lives sobre esses assuntos, é sobre essa questão da necessidade de nós conseguirmos, né, fazer esses ajustes para poder viver frequências mais altas. Né? E olha só, Alexandre, a gente tem que estar na alta frequência sempre. Por exemplo, o surfista, ele espera o quê? A maior e melhor onda, né? E só que antes disso, ele teve o seu período de meditação. Então é necessário, você acorda pela manhã, faz algumas autossugestões, as suas orações, faça os seus momentos de meditação, fecha os seus olhos e deixa a frequência cair lá embaixo. Use a sua imaginação. Olha, é imagem e ação. Então você vai criar na sua mente como que vai ser o seu dia e botar para quebrar através da ação. Imagem e ação, tá? Então você utiliza isso. Baixa a frequência durante a sua manhã, o seu dia, e depois bota para quebrar, arrebenta, sai chutando tudo e mostra quais são os seus talentos, as suas verdades. Começa a emanar frequência positiva para as pessoas que estão ao seu redor. E aí sim, você, né, haja, na verdade, haja. Olha só, Deus falando haja e ouve tudo, né? Você falou de uma coisa interessante, né, de agir de forma positiva. Você sabe que a maioria das pessoas são negativas. Né? A maioria das pessoas, infelizmente, são negativas. Nada vai dar certo, nada vai resolver, nada vai resolver de forma alguma. E aí tem aquelas pessoas que estão aqui, né? Talvez você até esteja, as pessoas podem até nos ver dessa forma. Os caras estão falando um assunto positivo, é legal, que tem que ir pra cima e tudo mais. Quem está positivo, quem só fala que não, vai dar certo, as coisas vão acontecer, tá tudo bem, vai melhorar, essa pessoa é neutra, ela não é positiva. Sabia, Eduardo? Se você só falar isso, você só está no neutro. Você pode ser negativo, falar de coisas positivas e estar neutro, mas agora você precisa ter ação. Quando você tem ação, aí você se torna alguém positivo de verdade, porque você sai do neutro para 1, 2, 3, 5, 10, 100, 1000. Não tem mais como. Quem age, não tem como chegar nem ficar negativo, nem neutro e nem negativo. Então, verdade. A ação é o que todo mundo precisa. E eu acredito que o nosso intuito aqui é exatamente fazer isso. É fazer com que as pessoas vejam uma maneira de
sair dessa inércia, né? Sair dessa situação de esperar que tudo aconteça. As pessoas precisam entender quem são, para onde elas vão, como encontrar as respostas. Nós começamos aqui com uma pergunta, né? Como encontrar a frequência e identificar as frequências erradas. O ponto não está em olhar para o que é errado, mas é buscar o que é certo. E aí automaticamente as erradas vão se... É como a luz, né? A própria palavra diz que a palavra é a luz que ilumina o caminho. Então, se você achar o que é certo, você vai automaticamente usar aquela luz para iluminar o teu caminho e identificar onde está o erro. Olha, isso aqui não está legal, eu preciso ajustar a frequência para algo que é correto. Eu preciso melhorar nesse sentido. Na verdade, melhorar não. A gente precisa se transformar. A gente precisa se transformar. Porque toda melhora tem como voltar atrás. Eu posso melhorar hoje e piorar amanhã. Agora, uma vez que eu me transformo, eu não consigo voltar a ser quem eu era antes. Acabou, verdade. Né? A criança nasceu, ela não volta mais pro ventre da mãe. Não. A borboleta saiu do casulo, ela não volta mais. Ela entrou lagarta no casulo, já era. Virou borboleta e acabou. Agora transformação. Transformação. A gente precisa disso. Por que foi sugerido, né, Eduardo, essa questão da frequência? Porque nós precisamos, né, alterar as frequências. Nós precisamos mudar isso para acontecer uma transformação nas nossas vidas. Se eu não mudar a minha frequência, a minha maneira de pensar, a linha de pensamento, a minha maneira de agir, a minha maneira de me comportar, a minha maneira de ver o mundo, de ver as pessoas, infelizmente vai ser uma vida, desculpa a palavra, mas a nossa vida vai ser uma vida de bosta. Alexandre, você falando isso, tem uns minutinhos ainda, posso trazer uma ilustração? Claro, nós estamos com 45 minutos. Antes de você falar, posso só ler o comentário do Edson aqui? Olha, ele fala que sem zelo não tem ira para a pessoa se revoltar com a condição. Sem o zelo gera comodismo, conformismo e não tem renovação da mente. É isso. Se a gente não tiver zelo por aquilo que a gente está fazendo, por aquilo que a gente está querendo viver, né, não vai gerar transformação. Não vai gerar transformação. Não. Zona de conforto, né? Zona de conforto. Olha só. Diz a história que tinha uma pessoa que estava na sua zona de conforto. Sabe aqueles tonéis de vinho, de carvalho? Sim. Ele estava dentro de um tonel daquele, só que cheio de titica de galinha. E ali ele abaixou assim, igual o barril do Chaves. Bem quentinho ali, imagina aquele tonel cheio de titica de galinha, bem quentinho, e ele ali com o pescocinho para fora. E ele colocava a cabeça para fora, batia aquele vento gelado, ele voltava e colocava o pescocinho para fora. E ele começava a sondar. E via que do lado de fora existia muitas e muitas coisas. Aí ele tomou a decisão, eu preciso sair desse tonel de titica de galinha. Sai da merda, não é verdade? Exato. Aí ele tomou essa decisão e saiu. Foi fácil? Não foi. Porque ele estava quentinho, estava ali na zona de conforto dele. Zona de conforto, né? Aí ele saiu, Alexandre. Aí ele pegou, deixa eu tirar meu óculos aqui. Ele fez assim, ó. Pá! Pá! Abriu os olhos. Ele conseguiu enxergar melhor. Porque quando os nossos olhos estão tapados, a gente não enxerga muita coisa. Tirou daqui, ó. Começou a respirar melhor. Tirou da boca, abriu a liberdade de falar. Ele disse, agora é só caminhar. Ele sai do tonel e começa a andar. E dá um passo, dá dois, começa a caminhar. E olhando e contemplando tudo que estava na sua volta. Começou a ouvir um vento, a brisa do vento. E começou a ressecar aquele restante de titica de galinha que ainda estava no corpo dele impregnado. Sabe quando seca? E ali, cada movimento que ele dava, ia se quebrando aquela titica de galinha e ferindo o corpo dele. Ia machucando, porque se transformava em cascas, em contato com a pele, machucava mais e mais. E ele continuava caminhando e doía mais. Aí ele olhou para trás. O que ele viu? O tonel de titica de galinha. E ao invés de ele continuar caminhando para frente e esperar que toda a casca ia sair,
que toda dor iria passar, ele volta lá pro tonel. Ele volta lá pro tonel de titica de galinha, para a zona de conforto dele. Ele deixa de ter novas conexões. A psicologia diz que nós somos a média das 5 pessoas com quem mais nós convivemos. Quais são as pessoas que estão convivendo com você? Quais são as pessoas com que você tem mais contato e maior conexão? Quais são as pessoas? Se a sua vida está assim, talvez você não esteja se conectando com as pessoas certas. Ah, mas eu conecto com Deus. Tudo bem, não fiz mais do que a sua obrigação. Foi Ele que te criou. E aqui na Terra, com quem que você está se conectando? A verdade dói. Tem pessoas que não gostam de ouvir isso. Mas a verdade dói. Ninguém quer sair da sua zona de conforto. É verdade. E é necessário, né, cara? É necessário fazer. E você falou algo interessante, assim, no sentido de quando você começa a sentir dor, você começa a ter o desejo de olhar para trás. Fala, puxa vida, lá estava lá dentro e estava quentinho, estava confortável, né? A zona de conforto, ela é o lugar, eu costumo dizer assim, é o lugar mais perigoso do universo. Às vezes nós estamos dentro dessa zona de conforto, né? Para viver, né, algumas situações você está dentro dessa zona de conforto para viver, por exemplo, aquela situação de é melhor pingar do que secar. Essa é a visão das pessoas. E hoje veio um download referente a isso muito forte. Assim, olha, enquanto nós estamos preocupados com as gotas que estão pingando, nós estamos perdendo a oportunidade de nos banhar na cachoeira. Tem fonte transbordando por aí. Entendeu? Então, assim, isso é necessário acontecer. A gente precisa despertar para esse movimento, para essa situação. A gente precisa despertar, a gente precisa alterar essas frequências nossas, né? A gente usou aqui vários exemplos, várias analogias, para mostrar o quanto é necessário. Mesmo que com dor, mesmo que quando as cascas começarem a cair, vai doer. E vai doer. Vai doer. Fora da zona de conforto, existe a zona de confronto. Né? E para posteriormente você entrar num ambiente de desfrute. Porque uma coisa é você estar confortável, como você falou, dentro da titica de galinha. Outra coisa é você sair dali e aquilo secar e começar a te ferir. Você ter vontade de olhar para trás e voltar para aquela situação. E outra coisa é você continuar caminhando, mesmo sentindo dor. E vai chegar um momento que não vai ter nenhuma casca mais grudada em você. Né? É verdade. E aí você vai poder viver uma liberdade que você não consegue viver hoje. Toda dor passa, né? Crescer dói, né? Sim, você comentou ontem, né? Exatamente, crescer dói. Uma coisa que é importante, né, nesses dias que nós estamos vivendo, Eduardo, a gente está encaminhando para os últimos minutos da live, estamos com 51 minutos, eu de antemão já agradeço a todo mundo que passou por aqui, várias pessoas deixaram seus comentários aqui, uma boa noite, né, fizeram algumas perguntas, comentaram. Todos vocês, né, eu quero agradecer a todos vocês que estão participando aqui conosco. E assim, existe um porquê dessa necessidade de nós nos ajustarmos à fonte da frequência, né, a fonte da vida. Existe uma necessidade no nosso tempo. E eu sinto, verdade. Eu sinto que esse ajuste ele vai acontecer cada dia mais rápido, porque de forma avassaladora, muitas pessoas vão ser ajustadas. Muitas pessoas vão entender que elas estão numa frequência totalmente errada e que elas estão captando muito ruído e nada daquela voz audível e limpa que deveria estar. Quando você ajusta, né, a frequência do rádio, você consegue ouvir com clareza tudo que está sendo falado. E se você está transmitindo, você consegue falar de forma limpa e nítida para que as pessoas te escutem. Então, eu tenho certeza que há uma importância nesse sentido e como você colocou aqui, né, as colocações das frequências cerebrais para você entrar num estado de como que estado de vigília, estado de vigília ou estado relaxamento, né? Em relaxamento. Porque se a gente não estiver
atentos e vigilantes, as coisas vão passar e quando a gente abrir os olhos, já era. Você perdeu a oportunidade de aprender, de crescer, de contornar aquelas situações que não estão de acordo. Existem muitas coisas que não estão de acordo. Tenho certeza que a gente vai falar muito sobre situações mais pontuais. Certeza. Né? Essa é a primeira live dessa série e a nossa intenção é te ajudar. O que você precisa para conseguir ajustar essa frequência? Né? Durante os próximos dias nós vamos falar sobre situações aqui que vão te colocar, né, em pontos para você fazer esse ajuste. Eu acredito que isso vai fazer com que você tenha uma vida diferente, uma vida mais próspera, uma vida mais adequada à realidade da boa e perfeita vontade de Deus. É verdade, hein? Show de bola, Alexandre. Certo, Eduardo. Maravilha. Amanhã, se Deus assim nos permitir, nós estaremos aqui novamente. Estaremos e nós vamos continuar falando sobre essa necessidade desse ajuste. Que não sejamos esponjas, né, na frente da... ou melhor, ser nós seremos. Mas coisas positivas, né? Isso não vai mudar. Coisas positivas. Só escolha qual é o líquido que você quer absorver. Alexandre, imagina a pessoa na fé que ela está, numa igreja, né? Você pode observar, quem está quietinho, baixou a frequência, está absorvendo, para depois colocar em prática lá fora. E aí ele sai da sua igreja, da onde que ele foi, e fala, nossa, foi uma benção. Eu ouvi a palavra, Deus falou comigo. E aquele que não está ligado, só está atrapalhando, só está conversando, para ele não valeu de nada. Sabe? E aí ele coloca a culpa em outras coisas. Então, gente, você tem que estar na frequência, você tem que ouvir, e entender e compreender, né? E aí a sua vida vai ser um sucesso, com certeza. Eu gostaria até de fazer uma pergunta aqui, se de repente alguma das pessoas que está aqui nos ouvindo, se você precisasse identificar algo na sua vida que é necessário um ajuste, você conseguiria colocar aqui no comentário um ponto, uma necessidade que você tem para fazer esse ajuste? Legal. Que área da sua vida precisa ser ajustada? Exatamente. Qual área da sua vida precisa ser ajustada? Coloque aí nos comentários pra gente. Qual área da sua vida precisa ser ajustada? E aí eu volto naquele início, né? Mas como saber disso? Vamos ver quem é o primeiro corajoso ali. Alguma coisa vai estar fora do lugar, né? Alguma coisa não vai estar legal, não vai estar assim... vai estar causando ruído. Né? Qual área da sua vida está causando ruídos? Né? Sua área financeira, sua área familiar, sua família, a criação dos seus filhos, né? A sua área espiritual, a sua vida espiritual, a sua vida de relacionamento com as pessoas que te cercam. Como que você é como amigo, como companheiro de trabalho, com seus familiares? Tudo isso vai mostrar se você está realmente na frequência que deveria estar. É verdade. Se você identificar qual área da sua vida que precisa ser ajustada, tudo fica mais fácil. Primeira coisa, identifica e coloca para fora. Coloca para fora isso daí, não deixa te prender, não. E principalmente porque só tem como ajustar alguma coisa quando você identifica aquilo. Exatamente. Né? Não tem como arrumar o que você não consegue identificar que está precisando ser arrumado. Olha só. Uma analogia interessante é a questão do GPS, né? Para onde você quer ir? Mas para você saber para onde você quer ir, você precisa dar a localização que você está hoje. Alexandre, olha só, né? O Jesus ele chega lá e fala para Bartimeu. Ele sabia que o camarada é cego, não enxergava nada. Tinha uma capa lá o que demonstrava a sua necessidade. Jesus, ele sendo cego, chega e fala: o que queres que eu te faça? É isso. Pronto. O Bartimeu, ele colocou para fora a sua necessidade, falou: eu preciso ajustar isso aqui, ó. Puf, pronto, fique são. Agora a gente pergunta para você qual área da sua vida que você precisa que seja ajustada a frequência. Olha só, essa conta aqui provavelmente é uma conta
comercial, né? Marcos Martelinho de Ouro falou aqui, né? Olha, a minha área, meu trabalho não prospera. A Gilda comentou aqui, eu preciso tomar atitude. Marcos, eu vou falar assim, eu vou falar isso para você e eu acho que vai acabar reverberando também na Gilda. A questão de você prosperar